E quando eu pensei neste colóquio, eu não imaginei que seria um colóquio de ruínas e ruídos na existência contemporânea. Então, tivemos que incluir os ruídos. E eu estava aqui constantemente pensando e refletindo sobre a realidade que a sala que está ao nosso lado é uma sala de literatura e infância. E constantemente pensando qual é essa infância contemporânea. Quais são as músicas dessa infância contemporânea? Eu não escutei mais o Caraquinha cantando, eu não escutei mais o Balão Mágico cantando, eu não escutei a infância cantando. Tinha a palavra cantada. Então, esses ruídos que me chegaram dessa infância contemporânea me apresentam também uma infância em ruínas. E agora a gente dá continuidade a esse momento de mesa, uma mesa redonda, para que os palestrantes, Carlos, Yuri e André, possam apresentar ressonâncias que estão sendo evocadas, que estão vibrando em seus corpos, agora que escutaram seus colegas. Então, o que a fala de um evocou no corpo do outro? E o que esse outro gostaria de dizer para esse um que foi o estimulador desta reação, dessa provocação? Tá? Então, é o momento de aquecermos a palavra nesse espaço que está cada vez mais frio, em temperatura, mas não frio de ideias e de pensamentos. Então, quem começa a aquecer as palavras? Só uma rodada de ressonâncias e vocês serão logo em seguida convidadas e convidados a participarem do colóquio, que é esse espaço de diálogo, né, nessa uma hora que nós temos disponíveis para perguntas e respostas. Então, o que a fala do outro afetou você, o seu corpo, o que vibra em você agora? Vou ler aqui uma anotação, um poema velho para vocês. Em duas línguas, então eu vou começar dizendo em português. Eu saúdo a vocês, os meus amigos. Assim como as minhocas rastejantes das terras presta homenagem à terra, é só assim que a terra oferece acesso às suas entranhas. Assim também como uma criança presta homenagem àqueles que sofreram ou atravessaram as consequências. Aos meus ancestrais eu os saúdo todos. Aos meus ancestrais eu os saúdo com todo respeito. Quaisquer que sejam as coisas boas que estejam comendo no mundo dos ancestrais, queiram também aceitar as oferendas das minhas comidas partilhadas convosco. Possam aceitar e comer tudo aquilo que sejam das riquezas produzidas nesse mundo e nessa terra. Nós, as crianças da terra, estamos agradecidos por receber a nossa oferenda e conceder as suas bênçãos. É assim que eu agradeço a sabedoria dos ancestrais, é assim que eu espero que seja. Enile orami o bieko bajuba ie alano omeko kiyoba kipa apa egumo kie o ikeye ohunchi yobanye nyelube orum nobo awonje nepota yeso nyekbale omiata soyali bale Oregum modupe ase. Oregum modupe ase. A reverberação continua. E na sequência, que as falas evocam em você.
Yuri, Carlos, Juliana. Bom, é que acho que a pergunta que se coloca agora é se vale a pena continuar falando. A palavra do André foi tão forte que eu acho que qualquer outra intervenção parece altissonante, né? No entanto, mesmo assim, com essa profanação do lugar que o André acabou de colocar aqui, isso me lembrou uma oração dos indígenas da minha terra, sabe? Não vou dizer em purépecha, vou dizer uma tradução em portunhol que eu falo, né? Mas o sentido é mais ou menos esse, assim, diz, quando eles saem a caça, né? Saem a caça, finalmente conseguiram alguma presa, e antes de se apropriar daquela presa, eles fazem essa oração. Olha, desculpa, estou tendo que fazer isso com você. Por quê? Porque tenho fome, porque preciso me alimentar, porque preciso alimentar os meus. Mas assim como eu estou irrompendo nos teus, saiba que você pode irromper nos meus. Quando você precisar, quando a natureza assim o determinar, você pode fazer e você pode vir e fazer o mesmo comigo. Sei, não é literal, não é exatamente a mesma coisa, mas acho que nos traz a um plano onde definitivamente as palavras têm que ser outras, né? E o que eu quero tirar a limpo disso aqui, talvez como proposta, até porque estamos tentando ainda nos entender no meio desse caos que temos colocado aqui. Também quero dizer caos não no sentido mítico, tá? Mas caos no sentido do senso comum desse que estamos criticando, né? É que talvez, afinal de contas, o que está aparecendo aqui é que estamos assistindo à ruína de um projeto que não é nosso. Está ruindo um projeto que, de fato, sim, mais ou menos conscientemente, mais ou menos, nem que seja redundante, projetivamente foi estruturado e colocado, mas não é nosso. Não é nosso porque não estávamos lá, porque não participamos, porque não discutimos, mas também não é nosso do ponto de vista da ancestralidade, não é nosso corporalmente. Não temos ligações com isso, é só areia solta, né? Não estaria então no momento de justamente desse caos, dessa crise, recuperar a possibilidade da barbárie, né? Da outra abertura, do outro projeto, da outra coisa que possa acontecer mais autenticamente conosco, por mais terrível que ela possa parecer, por mais louca, por mais deslocada, por mais estranha ou contraventora que ela possa se mostrar. Eu acho que essa realidade que estamos vivendo agora é quimérica, e eu quero voltar à questão da quimera. É uma realidade que está nos empurrando a reações extremas, né? Ou a gente se dá conta de que precisa existir e que essa existência projeta per si um projeto, de novo, né? Ou então a gente encerra tudo e vai junto mesmo com essa crise que está acontecendo agora, com esse encerramento. Isso é autêntico? Também é autêntico, também vale, né? Por que eu disse que queria voltar à quimera? Porque a quimera tem sido colocada aqui recorrentemente como alguma coisa inventada que não faz sentido, né? Que é desconexa entre si. E eu queria pedir desculpas, mas uma quimera me faz muito sentido. Talvez
desse meu lugar de interessado na mitologia, né? Um corpo de leão com uma cabeça humana, ou seja, lá mais os atributos que tem, que sempre pode variar muito, me faz mais sentido do que o sentido. Por quê? Porque não é apenas o sentido que possa subsistir nesse lugar das palavras que o Yuri nos trouxe, mas é um sentido que, a partir desse lugar das palavras que o Yuri nos trouxe, pode se articular e pode se prolongar para outras dimensões, para outros sentidos, para outras palavras, para outras maneiras de se estruturar e se colocar. E me parece que isso é o que estamos precisando, isso é o que autenticamente somos e precisamos recuperar. A verdadeira quimera, não essa quimera outra das palavras, não essa quimera outra da academia, não essa quimera outra que não faz sentido, porque na verdade perdemos a capacidade de captar e vivenciar esse sentido. Bom, podemos então passar agora para vocês, para a participação da plateia que contemplou a palavra por muitas horas, desde as 14 horas, 14h15, quando nós iniciamos. Então, esse é um espaço aberto para as reflexões, perguntas que vocês queiram endereçar a um dos 4 palestrantes e talvez guardando a da Juliana para logo que ela chegar. Temos um microfone sem fio e vou passar então. Alguém poderia auxiliar com o microfone para chegar até a plateia? Bom, então convido para você vir até aqui à frente e usar este microfone, por favor. Meu nome é Marcilon Feijó, eu me formei em filosofia na UES. Aí me chamou muita atenção quando o senhor fala que não se precisa-se de livros, já se leu livros demais e que os livros não são necessários. Aí isso me trouxe assim eu não sei, até na sua fala, o senhor me parece ser assim uma pessoa muito pessimista ou uma pessoa assim realista demais, porque quando o senhor fala que os intelectuais morreram, pensando agora na sua fala, eu me lembrei muito assim de uma palestra, de uma fala do Cleto Pontes ontem, que eu vivo assim uma crise existencial muito forte, uma dicotomia muito grande, nessa coisa assim, que muita gente diz que o comunismo é uma coisa falida, é uma coisa que a mídia alardeia o comunismo como uma coisa que não existe mais, que acabou. E ao mesmo tempo as pessoas falam que o verdadeiro comunismo é que vai ser implantado com o colapso do capitalismo. E ele falava que o Karl Marx era muito contraditório em muita coisa, que as 2 filhas dele se suicidaram, que ele nunca trabalhou na vida, ele era sustentado pela mulher e pelo Engels, né? Mas ele nunca quis nada com trabalho, e ele achava que o Marx era muito equivocado em muita coisa, embora que a obra dele fosse muito bonita. Aí quando o senhor fala também da morte dos intelectuais, eu fico pensando, né? Eu também me lembrei de uma entrevista que eu vi de um psicanalista que era de uma senhora que tinha câncer, né? E ela já terminal, perguntaram se ela não queria o auxílio de um psicólogo, e ela disse que não queria, porque ela conviveu com o Freud frequentava a casa dela, o Jung frequentava a casa dela, e ela achava que nenhum psicólogo ia dar uma morte sensata, feliz, tranquila a ela. Aí quando você fala da morte dos intelectuais, eu fico pensando, não só o Freud, o Marx e tantos outros que ficaram na história, eu fico pensando que eu achei a sua fala muito pessimista. Ainda tá para surgir assim algum intelectual ou a própria morte da ciência, também como um professor meu disse, que a própria ciência ela é contraditória em muitas coisas. Aí eu queria saber, tentando ser objetivo, eu queria saber assim, quando você fala que os livros não têm utilidade, uma coisa que eu me pergunto, então por que existem tantas editoras, e será que as próprias editoras elas são corrompidas pelo capital quando os escritores só podem editar as coisas que as editoras querem que eles editem? Era isso.
Outras perguntas na sequência? Por favor. Olá. Meu nome é Rafaela, eu sou graduado de cinema pela Unifor. E eu tenho mais um comentário do que uma pergunta. Que o comentário que eu estou estudando agora, narrativas apocalípticas, do fim do mundo e tudo mais. E o comentário é: nós, humanos, somos os únicos seres que conseguem imaginar o fim do mundo. O que irá acontecer com o final do mundo. Desculpa. O que tendo em relação com a palavra, tecnologia e também o trabalho, relacionando essas três coisas, a gente vê um caos, em maioria das narrativas apocalípticas, acontecendo, alinhando tudo isso. Tendo também os defeitos da humanidade chegando a esse ponto. Até se for perceber, a maioria das narrativas apocalípticas tem, por motivo, alguma coisa que a humanidade fez. Exemplos, vírus, seres humanos irritando alienígenas, esse tipo de coisa. O que eu estava querendo falar é o poder da palavra, ele está tendo agora além de ser uma coisa científica, também ser uma coisa alinhada com o imaginário consciente. Oi, Velasquez. Porque nós precisamos ter essa catarse de ver um caos que está sendo alienado junto com uma ordem. A gente está, pelo menos do meu ponto de vista, em uma sociedade que ao mesmo tempo tem uma ordem, mas está caminhando, tendo um caos. O que a palavra está tendo que fazer? Se aliar a outro tipo de coisas. Por exemplo, eu sou aluna de cinema, então o que eu vejo é mais alinhando o que se falar com vários tipos de formas de arte. Tipo, imagens extravagantes, esse tipo de coisa. O que faria que o ser humano está caminhando exatamente porque foi falado. Nós temos um caos que irá acontecer, mas não se sabe se ele é uma coisa boa ou ruim. E fechando esse primeiro bloco, uma próxima pergunta. Alô? Dá para me ouvir? Oi, boa noite. Meu nome é Thaís, sou graduanda pela Unifor, no curso de Publicidade e Propaganda. Eu escrevo um pouco tento escrever um pouco sobre política, publicidade e tudo mais. A minha observação é para o professor que eu esqueci o nome. Yuri, exatamente. Essa questão do uso da palavra, que tu falou que as palavras, elas nascem velhas e blá, tal. Com esse afastamento que se tem esse discurso, a gente não pode colocar isso na conta da outra direita. Existe isso em alguns aspectos políticos. Justamente pelo afastamento, tu não cria um novo significado com base no imaginário. É tipo assim, o que é o comunismo? Comunismo, teoricamente, a gente vai ter que voltar lá em Marx, entender tudo aquilo que ele fala e tal. Como você tem o distanciamento desse material, esse material tátil, vamos chamar assim, esse material de fato, ele não é preenchido com o imaginário, e aí hoje o comunismo, que é o comunismo? É tudo. A Veja é comunista, a Folha de São Paulo também é comunista, o prefeito de Nova York é comunista, todo mundo que discorda de mim é comunista. Era mais ou menos essa a minha observação. Obrigada. Então, passamos... Obrigado, Agno. Passamos, então, para quem desejar endereçar as respostas ao que vocês ouviram como perguntas. Vamos lá. Eu acho que tem várias perguntas, as duas últimas entrelaçadas com o imaginário, que eu acho que é interessante discutir por outro ponto de vista. Eu não estava pensando pelo imaginário, volto já a isso. Pela questão de já lemos livros demais. Essa é uma fala que eu estava reproduzindo do genro do Trump. Ele falou literalmente essa frase.
E aí eu estava colocando como uma representação de como o poder da palavra, dentro desses pressupostos que eu estava falando, não existiam, estavam ruindo. Porque o livro é como se fosse como foi pensado pela maior parte da República das Letras, o livro, como se fosse uma grande arena interminável de debates. Então, é uma conversa que nunca acaba. E é uma conversa que mais ou menos tem um formato. Tanto é que para os artistas conseguirem fazer livros que subvertam, eles têm muito trabalho. Porque os livros, os formatos dos livros, as palavras, o modo de disposição das palavras, elas têm um sentido já pressuposto. Então, era nesse aspecto que eu estava falando. A questão da morte dos intelectuais, que é inclusive o nome de um livro, Os Últimos Intelectuais, do Russell Jacob. Eu não estou dizendo que pararam de existir pensadores, pessoas interessantes, acadêmicos, e por aí vai. Também não estou dizendo que não existe intelectual. Eu estava tentando dizer como determinadas condições que eram propícias ao surgimento dos intelectuais, elas estão desapareceram. Pelo menos dentro da academia, que foi onde eu nessa parte fiquei circunscrito. Vai ter sempre intelectuais dentro da academia, não sei se sempre, vou retirar o sempre, mas com certeza agora há. Mas eles são minorias, eles são desvios, eles são exceções. E tendem, no meu entender, a se tornar ainda mais. De novo, dentro desse critério muito específico do intelectual, como aquele que traz a palavra de um pensamento para fora, para uma composição do mundo comum, a política, no sentido amplo, e que responde a esse mundo. E a palavra é a forma dele de ação. Então não é pensador. Pensador vai ter várias pessoas interessantíssimas, inteligentes. Não é... o fato de não haver intelectuais na universidade não é necessariamente um desagravo a ela, não é um palavrão contra ela. Queria deixar claro que talvez ficou confuso nessa parte. Sobre a questão do cinema e do imaginário, eu fiquei lembrando de um livro acho que o nome dele é Philippe Breton, se eu não me engano, que ele vai dividir em 3 categorias de palavras. A palavra mítica, a palavra que ele considera, né, mítica, hierárquica e a palavra democrática, e como elas se relacionam. Eu acho a divisão que ele faz, tenho minhas ressalvas com a divisão que ele faz, como se não houvesse entrâncias, reentrâncias, combinações, enfim. Mas ele trabalha bem com isso. E aí você poderia falar, por exemplo, não do imaginário nesse caso, mas como uma palavra que se torna hierárquica, ou que é hierárquica, também se funde com um tipo de mito, no sentido do imaginário, do que significa isso de uma totalidade. No final, talvez não seja por acaso que nosso presidente seja chamado por muitos de um mito, né? Talvez não seja um mero fato qualquer. Então, lembrei disso. E sobre essa hipótese também, será que, vou usar minhas palavras, não é uma projeção, alguma questão desse tipo, essas pessoas, o imaginário delas cria um comunismo que não existe? Não tira essa hipótese, mas dentro disso eu coloco a responsabilidade, o problema na psique das pessoas, individualmente. Essas pessoas não conseguem se haver com suas próprias questões, talvez poderia construir uma narrativa dessa, e elas começam a projetar, imaginar, compor uma palavra, comunismo, que está misturada com o imaginário. E aí eu coloco, sem entrar na questão do imaginário, mas eu coloco como um ônus ou uma questão do indivíduo. Eu acho que a gente está passando por uma questão, ou um ponto de inflexão coletivo, do modo como a gente se organiza coletivamente. E aí, para mim, dentro desse ponto de vista, pensar como algo psicológico, somente psicológico, eu acho que perde a potência do pensamento e não condiz com a complexidade da situação. Não sei se te responde, mas enfim, são coisas que surgiram pela fala. Não sei se alguém gostaria.
só acrescentar aqui uma coisinha em relação aos livros e à morte dos intelectuais. Vamos lembrar de uma coisa, olha, você da filosofia, né? Até hoje, um pensamento super influente para nós é o pensamento do Sócrates, né? Mas ele nunca escreveu nada, não escreveu nenhum livro, não escreveu absolutamente nada. E quem escreveu o pensamento dele foi Platão, e com grande receio, porque ele escreveu sobre isso também, de reduzir a força da palavra do mestre Sócrates, sendo que ele estava colocando numa forma e num molde que iria limitar a vida, de fato, daquelas palavras. Parece que quando o Yuri diz bom, estamos justamente numa crise das palavras, né? Nós estamos justamente, me faz pensar, né, nesse lugar onde essas palavras ficaram engessadas, ficaram presas, perderam a sua capacidade de debate. E isso nos leva justamente à noção da morte do intelectual. Alguém me diz por aí que intelectual é o que interlê, né? Interlegere, ou seja, ele não lê apenas o regime do projeto que está colocado aí, do contrato que foi celebrado, mas ele lê além e articula o que está para além desse contrato, né? Isso é o que me parece que está nos faltando. Isso é o que o próprio sistema, o próprio contrato, o próprio projeto, que não é nosso, não está permitindo, né? É que às vezes, assim, como ele fala comigo, eu não sei se eu estou deturpando assim, a imagem de vocês, eu entendi de alguma forma errada, equivocada, mas às vezes a sensação que eu tenho é que existe um intelectual real, original, que muitas vezes é incompreendido, é perseguido, e existe um intelectual que é aquela pessoa mascarada, né? É aquela pessoa que manipula as informações, que às vezes, quando ele fala até do fetiche do livro, será que não existe muito fetiche de vendas de livros, de vendas de ideias, mas que são ideias que, na verdade, assim, só fazem trazer um sofrimento ainda maior para as pessoas? Sim, claro, isso passa incluso pelo que a Thaís colocou aqui, né? Sobre a questão do processo imaginário que vem, então, refazendo e redimensionando a presença das palavras, né? A Thaís trabalha com comunicação, bom, ela já sabe do Jean Baudrillard, por exemplo, né? Que declarou clara e abertamente, olha, é que no nosso tempo as palavras foram esvaziadas, os signos estão esvaziados, estão aí disponíveis para que você coloque dentro o que você quiser, tá? E você faça com essas palavras o que você quiser, construa, né, na direção que você quiser. Quando a gente diz que esta é uma crise de palavras, o caos se colocou nas palavras, é justamente porque já faz um tempo que elas não são elas, né? São carcaças flutuantes, disponíveis a qualquer dimensão que não é comum, que não é nossa, que não é coletiva e, portanto, que não tem um substrato ancestral, humanitário, né? Bom, antes de passarmos para uma nova rodada de perguntas da plateia, nós começamos, Juliana, com ressonâncias evocadas pelos palestrantes, pela palestrante, um no outro, né? Então, o que a fala de um colega evocou na fala do outro. E o Yuri, em determinado momento, fez uma menção a que aparentemente apontava para um caminho convergente da sua fala com a do André. Ele escutou como não necessariamente uma convergência, mas concepções diferentes, que eu gostaria que você lançasse essa concepção diferente para que a Juliana e o André pudessem dialogar sobre o que aparentemente estaria convergindo e na sua leitura não era uma convergência. Eu nem acho específico da Juliana, eu acho de todos nós, no meu entender. A base do que o André está falando, se eu entendi bem, está vinculado com antepassados. E esse sentimento de pertença pelos antepassados.
Então, por exemplo, eu anotei coisas e eu perdi as coisas que eu anotei sobre o que ele estava falando. Vou achar. Então, por exemplo, se é uma ficção territorial que a gente cria um povo, bacana, mas o André está dizendo que tem uma coisa que não é ficção e que é um pertencimento a uma linhagem ancestral. Essa linhagem ancestral, de novo, é o que eu estou entendendo, depois vamos dizer inclusive dos dois, exatamente. Inclusive eu poderia pensar o Estado Nacional a partir de um conjunto de ancestralidades múltiplas, porque ele diz o que é que essas brasilidades. Então, eu converto uma narrativa do Estado Nacional, que Juliana falou, dentro de uma outra narrativa que está envolvido ancestralidade, corpo, pertencimento a um lugar, que são palavras e conceitos não condizentes, não compatíveis com essa outra narrativa moderna. Na verdade, quando a narrativa moderna surge, é justamente para deixar tudo isso de lado. Essa é a promessa de que vai deixar tudo de lado. Então, eu entendo quando o André está falando, entendo também dentro do sentido, um pouco do que eu estava falando, do contexto atual que ele está dizendo. Mas é importante trazer esse tipo de coisa, ou talvez coisa é uma boa palavra, as pessoas não gostam da palavra coisa, né? Mas talvez esse tipo de coisa mesmo de volta. E aí eu acho que nesse sentido está se falando. Pode até se concordar que é uma quimera, mas o que se faz com quimera e o que é que se quer fazer e colocar no lugar, se é que se quer colocar no lugar, parecem coisas bem diferentes, pelo que eu consegui compreender minha interpretação. Então passamos para a Juliana e para o André, para que possam dialogar sobre em esses primeiro aspectos. Lugar, obrigada, Cavalcante. Eu queria, em primeiro lugar, me desculpar com o Yuri, não pude ouvi-lo, porque, na verdade, tive a missão de descer lá embaixo rapidamente para fazer uma mediação de uma conversa e voltei correndo, né? E saí, inclusive, no meio da fala do professor, me desculpe por isso. Eu penso que a minha fala e a do André parecem ir em direções diferentes, mas, na verdade, são duas dimensões de um mesmo fenômeno. Eu acho que, quando eu falei em projeto do Estado Nacional, para mim é muito claro que esse é um projeto que ele não é um projeto que nasce espontaneamente de uma cultura compartilhada, mas que nesse sentido, um projeto de poder que verticalmente é estabelecido. Então, vai haver, quase que inevitavelmente, um gap entre o que é o projeto e o que é a experiência vivida, né, das pessoas. E isso me parece muito fácil de vislumbrar com a questão da secularização do poder. Eu acho que talvez seja aquilo que é mais visível. Porque o Estado moderno ele parte do pressuposto de que o poder ele é secular, né, que a religião é deslocada para o campo privado, da preferência pessoal, e que não deve orientar escolhas políticas. E a gente está vendo justamente em que medida isso não se realizou. Nesse sentido, aquilo que o André disse, assim, essa ancestralidade da relação com a fé que você tem, que você vai recebendo do antepassado, ela perpassa, ela atravessa, e não importa o quão o Estado seja laico, o raciocínio da pessoa não é laico. Assim, a forma como ela experimenta o poder não é laica. Então, nesse sentido, eu acho que... E aí é o ponto da artificialidade, né? O Estado, como uma criação que é artificial, em muitos aspectos, é contra a cultura estabelecida, né? Eu acho, no caso, a gente no direito, no estudo do direito, nós somos excessivamente metafísicos. A gente vive muito em campos de abstrações e em campos de hipóteses normativas, em projetos e narrativas. E o olhar que o André trouxe é um olhar do antropólogo, do psicólogo, do sociólogo, é um olhar de quem está vendo ali a vida se gestando no cotidiano. E eu penso que esse diálogo ele pode oferecer muito, né? Um grande desafio que a gente tem, por exemplo, hoje no estudo do direito é conseguir se aproximar um pouco mais da realidade, sair desse campo excessivamente abstrato, porque ele também...
acaba se transformando nessa quimera que quando a gente perde não sabe muito bem como escapou, né? Então eu continuo a ver uma convergência, porque eu não acho que a evocação que André fez da ancestralidade foi num sentido determinista, mas foi muito mais no sentido de demonstração de como a cultura é esse processo de transmissão muito vivo e muito plástico. O que talvez eu concorde com você, Yuri, e isso na fala do André me gerou um certo desconforto, é um certo senso de que o aspecto ancestral ele prepondera sobre as transformações do presente, né? E aí eu penso que o passado ele nos define, mas em grande medida esse passado é constantemente ressignificado pela presença, né? Então é o que eu penso dessa. André Feitosa. Essa minha discussão, ela foi meio introdutória e ela é meio fracassada nesse tipo de espaço. Porque o que eu estou aludindo, se ele, de fato, é um argumento que evoca questões de ancestralidade, a transmissão da ancestralidade nunca é cognitiva e abstraída pela palavra, ela é iniciática. Então, para determinados conteúdos que eu aludi poderem ser performatizados, não basta a minha palavra e eu bater o pé. Então, eu volto a dizer, essa sala, por exemplo, ela é infinitamente imprópria para o que eu tenho para falar, porque eu não consigo materializar o que eu tenho para falar, porque eu não tenho como evocar essas presenças. Vou dar um exemplo. Não temos, antropologicamente falando, nenhuma tradição espiritual que pressuponha fazer um culto de ancestralidade no cimento. Ponto. Não existe, conhecidamente, nos 7 bilhões de habitantes, uma divindade do cimento e do vidro. Existe da madeira, existe do ferro, mas não há uma entidade do vidro. Não há entidade do vidro, não há entidade do asfalto, não há entidade do petróleo. Não há entidade de tecido sintético feito de plástico. Não há. E quando preponderantemente os estímulos sugerem determinada configuração de materialidade, ou seja, eu estou rodeado de plástico sintético, petróleo, asfalto, um tipo de cozimento do ferro, você aqui só poderia evocar um tipo de individualidade que pactua disso que alguém vai ler como signo e disso que alguém vai ler como estrutura material, evocativa ou correspondente ou simétrica a essa ancestralidade. Aqui existe um tipo de ancestralidade que pode ser cultuada. Se chama o indivíduo. Quem se senta nessa cadeira e se sente recompensado é o indivíduo. É ele que tem prazer, conforto. É o indivíduo que se sente cultuado com essa climatização. Aqui há um espaço de culto que é pressuposto por essa batida, que dentro de um outro tabuleiro de realidade seria interpretado como ruído. Isso aqui não é ruído. Isso aqui é o caso exemplar do tipo de culto que esse tipo de ambiente, esse tipo de espaço se propõe. O louco e o extemporâneo aqui sou eu, que por uma outra questão kármica tenho outros compromissos espirituais e de ancestralidade de bater o pé no território da individualidade. Mas o que se pode cultuar aqui está muito bem instalado, é elétrico. Não existe fogo nessa sala, não existe água da fonte circulando em lugar nenhum, o clima é artificial, não existe vento, não tem como eu chamar coisas de vento aqui dentro. E tudo é meio sintético. Bem, se eu estou falando, então, de ancestralidade, sim, eu estou falando de um tipo de presente e um tipo de manifestação na presença. E eu posso até tentar fazer o seguinte acordo semântico.
talvez as nuances entre os nossos discursos tenham a ver com quem está sendo invocado para se tornar presente. O Estado moderno, a configuração sociopolítica e espacial dos europeus que foram alardados por acordos geopolíticos, eles têm uma finalidade de produzir mais individualidade. É o indivíduo que tem que se tornar personalidade, que tem que se tornar objeto presente e central de todo o raciocínio e toda a estruturação moderna. O professor Velázquez disse isso, e eu acho que eu vou acompanhar essa ressalva e incluir ela no meu discurso. É verdade que em algum momento do processo de subjetivação, por exemplo, dos tibetanos, ali existe um lampejo de singularidade, que alguém poderia ler antropologicamente como uma semente de individualidade. E aí a tese do professor Velázquez é que pode ser observada individualidades em diferentes grupos étnicos, mas é a especialidade dos modernos europeus manter e se fixar, sustentar a individualidade continuamente. Isso é o pano de fundo ontológico que vai se reproduzir não só na educação, nas normativas do Estado, nas práticas socioespaciais e antropológicas. Continuamente, o projeto, não só da modernidade, mas o projeto do Ocidente, é fixar e cristalizar essa entidade chamada indivíduo. Eu não vejo um problema nisso, do ponto de vista de quem quer que esteja interessado e devotado a oferecer energia vital para essa entidade, porque é um ente abstrato. Ninguém nunca tocou no indivíduo, assim como a gente nunca tocou num substantivo coletivo chamado fruta. Fruta só existe como abstração. Nem morango eu posso pegar, porque morango também é construção imaginária. Signo nenhum eu posso pegar, palavra nenhuma eu posso pegar. Ainda mais substantivos coletivos. O Estado é uma categoria tão abstrata quanto um substantivo coletivo como fruta. E um outro mais abstrato ainda é o indivíduo. A questão é que se fizeram um conjunto de acordos políticos e econômicos que partem e requisitam da premissa de que a individualidade sempre tem que ser tomada como fundamento de todas as ações universais, de todos os entes abstratos da humanidade, de todos os 7 bilhões de habitantes. Quer dizer, se aceita que haja variabilidade de estados, se aceita que exista variabilidade nas formas de governo, só se não aceita que não haja Estado nenhum. E daí vão me impor a ideia de anarquista, que eu já sou coisa bem pior do que anarquista. Quem está sendo, então, convocado a ser colocado como presente e presença em contraponto ao argumento do passado, dos antepassados? Porque eu nem falei de antepassado, eu falei de ancestrais. E há uma distinção epistêmica ontológica entre antepassados e ancestrais, porque os antepassados, de alguma maneira, já se deslocaram, foram transferidos geograficamente ou transferidos espiritualmente, mas os ancestrais nunca desaparecem. Então, em se falando de ancestrais, eles estão continuamente disputando o presente e a presença. E a questão, o problema do discurso da ancestralidade para os fundamentos basilares da modernidade é porque, no lugar da individualidade, todas as tradições espirituais colocam a sabedoria nas mãos dos ancestrais. Porque não existe indivíduo para discernir e eleger o caminho como modo de condução de presente. O presente não pertence à individualidade em nenhuma tradição arcana. Porque os indivíduos são entendidos como frágeis, perdidos, totalmente sem conhecimento nem de si, que dirá do outro, nem da sua comunidade. Boaventura de Souza Santos conta essas histórias que quando vai para os altiplanos da Bolívia e os grandes negociadores de petróleo chegam nas montanhas e perguntam para as comunidades nativas, ameríndias: eu queria negociar sobre esse pedaço de terra aqui, onde está inserida a sua aldeia. Como é que a gente faz para falar com as suas lideranças? Aí os intermediários negociam, marca-se um encontro entre as lideranças, chegam
o que seriam os caciques mais velhos daquela aldeia, estão reunidos em círculo, chegam os negociadores de petróleo e perguntam: então, nós trouxemos aqui um projeto para dizer que vocês podem se mudar para esse novo território, lá vai ter casa, infraestrutura, saneamento, escola, nós estamos dando, está aqui o dinheiro. Vai ser entregue na mão com a autonomia de vocês decidirem. Nós entendemos que vocês vão ter uma vida melhor, mais próspera, mais rica, mais abundante, possibilidade produtiva incluída nisso. Não faz sentido você não aceitar. O que é que você me diz? Essa é uma pergunta para vocês também. O que é que você me diz? O indivíduo sabe o que dizer. Sabe por quê? Ele padece desse conceito que só o Ocidente criou, que é a ideia, a alucinação de que você tem vontade livre, vontade autônoma e autodeterminação, que eu consigo deliberar a revelia do outro, a revelia do marido, da mulher, do primo, do irmão, que dirá da comunidade. Eu tenho voz e palavra livre para decidir. Sabe o que os caciques do altiplano dizem? Com licença, o senhor volte daqui a 45 dias. Como assim? Eu coloquei um helicóptero. O senhor não está vendo que eu gastei? Combustível, o senhor acha que isso é barato? Eu vim aqui para trazer progresso para a sua vida. Como assim 45 dias? As pessoas que decidem aqui não são esses 15. Por que o senhor não resolve logo isso? O senhor não entende das nossas coisas, a gente está querendo fazer o bem e o senhor não aceita. É porque não é a gente que decide. Como que não é? Vocês não são os mais velhos? Isso aqui não é uma tradição étnica que é baseada na autoridade dos mais velhos? Não. Nós somos os zeladores. Na lua crescente, nós que somos ignorantes, vamos abrir um oráculo e perguntar àqueles que sabem mais do que nós todos se é razoável entregar essa terra, se mudar, se nós não vamos morrer, se a terra vai ficar bem, porque pode ser que as entidades da floresta e da montanha não queiram vocês aqui. Nós temos que consultar todas essas coletividades não humanas, a dos nossos ancestrais e as dos espíritos da montanha. Desculpa, nós não sabemos como decidir. Essa é a questão. O indivíduo sempre espera a oportunidade mais razoável de inteligibilidade. A questão é sobre o critério. É um critério, é uma discussão de critério ontológico. Qual é a verdade mais razoável para a gente decidir sobre o nosso mundo? Porque antes a gente decidia com os padres, por uma questão hermenêutica. Agora a gente decide por uma razoabilidade da lei. Agora estão decidindo pelos acordos sombrios no Planalto e na Prefeitura de Fortaleza para definir um reitor da Universidade Federal. Mas é um critério de razoabilidade. Está pressupondo que existe alguém suficientemente maduro e inteligente que pode arcar com uma decisão de longo prazo. Eu não faço parte desse maldito acordo ontológico, porque eu me acho frágil e desgraçado demais. Se você quiser dizer que você quer colocar esse seu maldito manto verde na minha casa, eu tenho que perguntar o que é que os meus ancestrais acham que vai entrar na minha casa. Porque eu não tenho discernimento, porque eu sou estúpido. A diferença entre eu e um indivíduo é que um indivíduo, o doutor, acha que tem critérios para julgar. E eu não tenho. Eu o tempo inteiro estou dizendo, ignorante, sombrio, está decidindo parcialmente. Que decisão torpe, que coisa medíocre. Mais uma outra decisão pequena, mais uma outra coisa de um perdido. Lá vem um outro sem nenhum critério, sem nenhum discernimento, porque leu nos manuais de psicologia me fazer prescrição cotidiana. Outro imbecil. Que é o cotidiano dos indivíduos. A única diferença entre a individualidade mais medíocre e desgraçada e a individualidade do perito é uma variabilidade cognitiva e afetiva. Mas o fundamento continua sendo etnocêntrico, antropocêntrico. Eu não acredito que eu presto para dizer que qualquer coisa num terceiro sirva. É por isso que eu nunca posso ser indivíduo. Eu não tenho capacidade, razoabilidade de discernir qual é o futuro melhor para mim em 15 anos. Como é que eu posso decidir se um altiplano vai ser entregue para um petroleiro? Mas os indivíduos sabem decidir.
Isso aqui é uma distinção gravíssima, radicalíssima. Ela é antimoderna. Porque ela não parte do pressuposto que esse maldito fundamento etnocêntrico do europeu, a construção de uma fronteira de individualidade, presta para discernir sobre o mundo. Eu não acredito que nada que possa ser professado nunca do indivíduo preste para qualquer coisa, nem no presente, nem no futuro. Absolutamente nada que possa vir de indivíduo nenhum. A começar de mim. Ninguém precisa partir desse pressuposto, mas há uma distinção epistêmica nisso. E é preciso que se entenda essa distinção epistêmica, para não ficar com essa ladainha de nosso mundo materialista, utilitarista, seria tão interessante se a gente aderisse a umas práticazinhas de espiritualidade, se a gente fosse numa cabana de suor, se a gente fosse de repente cheirar rapé, se a gente fosse de repente beber ayahuasca, se a gente fosse no terreiro bater uma macumba, se a gente fizesse uma meditação para ter mais concentração, mais prosperidade, mais cura. Não é para isso que nenhuma dessas malditas tradições arcanas foram criadas. Elas não servem para produzir individualidade saudável. Toda vez que uma macumba de qualquer denominação, desde as velazinhas do santo católico até o terreiro, passando pelo xamanismo, servir com a finalidade do capitalismo de gerar mais bem-estar e longevidade e tranquilidade, melhor trabalho, melhor amor e melhor resultado, saiba, o nome disso é captura. Essas tradições todas ancestrais existem e resistem à ideia da individualidade. Elas seguem a revelia da individualidade. Agora, que há gente estúpida capturando toda a espiritualidade para tornar ela ferramenta do capitalismo a benefício do Estado moderno, há. Passamos então para um segundo e último bloco de perguntas curtas e objetivas. Quem gostaria? Vamos, nesse momento, dar oportunidade para quem não fez perguntas ainda. Agno, por gentileza, Lisiane e... Teu nome? Hildon. Tem uma terceira pessoa e o teu nome? E o Camilo. Pronto. Encerramos com as 3 perguntas e os comentários seguintes. 4? Na verdade, é mais um comentário, uma ressonância, como você mesmo coloca. Quando o professor, como é o teu nome mesmo que eu esqueci? Yuri, falou da filha, né? Que ele olhou pelos olhos dela, foi emprestado os olhos, e que não conseguiria ver, assim, que palavras, né? É uma coisa assim tão... O olhar dela é um olhar de primeira, né? Das palavras primeiras. Para mim, essa é a resposta, né? A resposta da criança, da coisa ancestral, do que a terra, né? Assim, ressoa em mim essa questão da poética, dessa palavra. Quando a gente escreve uma poesia, a gente não consegue dizer mesmo que vê, né? E a criança, ela, de 11 meses, ela não tem palavra, ela sente, né? E eu acho que isso foi muito com o que o André falou. Depois ele falou aquilo que eu não sei nem repetir, que você colocou aqui, bateu o pé e me veio a criança. Foi só isso. Obrigado. Ainda boa tarde, muito boa tarde a todos da mesa. Eu acho que é mais não só uma indagação, mas também trazer também para a discussão que a fala da professora Juliana, quando ela citou guerra. Estamos vivendo uma guerra. E essa guerra é uma guerra contra a intelectualidade, é uma guerra medíocre, de homens pequenos, né, que estão no poder e estão destruindo a gente todos os dias. E com essa destruição vão vir justamente isso, as ruínas. E eu fico pensando nesse momento, né, como a gente se reconectar para que não fiquem essas ruínas, que algo fique a mais, que a gente consiga se renascer, que a gente consiga lutar essa guerra de forma firme, de forma, sabe, porque a gente está adoecendo, essa é a grande verdade, e a ruína está interna. Então,
queria saber de todos da mesa, né? Como é que a gente consegue se levantar contra tudo isso, né? Boa tarde. Meu nome é Camilo, eu sou professor de História da Rede Pública Estadual. E eu queria dizer primeiro da dificuldade de sintetizar o pensamento em 2 minutos, em 1 minuto, para fazer um comentário rápido. Segundo, eu queria agradecer, porque eu tenho acompanhado a Bienal Internacional do Livro, mas não tinha dimensão de que encontraria aqui questões tão relevantes, políticas, instigantes, até mesmo espirituais, de compreensão do ser, mas também desse ser que é social e precisa agir, uma tarde, noite como a de hoje. E por isso eu me sinto muito grato pelo primeiro momento que vivi aqui, ao ouvir o professor André, o professor Juliano. Precisei me ausentar, não ouvi o professor Carlos nem o professor Yuri, mas o meu comentário vai exatamente na provocação do professor Yuri, que é saber aonde se aproximam ou se distanciam as falas do professor André e da professora Juliana. Quando o professor André terminou, ele disse o seguinte, ele fez a seguinte pergunta para nós: o que discutir sobre o que está em ruínas, se é um projeto, se para estar em ruínas é preciso de um projeto que já tenha funcionado, que já tenha existido em algum momento, né? Então essa foi a pergunta, a provocação que encerrou a fala dele. E a professora Juliana iniciou exatamente, no meu ver, e aí olha só como é a magia do entendimento, né? Que quem fala jamais vai entender o que o outro escutou, e quem escuta jamais vai conseguir capturar totalmente aquilo que o outro falou ou escreveu, né? Para mim, a professora Juliana respondeu ao professor André, porque ela contou para nós, ela discutiu um modelo de existência que foi pensado, que talvez nunca tenha saído da quimera, que ambos falaram tanto, né? Que se traduz em pequenos lampejos da existência hoje, que pode ser do ponto de vista da criação do indivíduo, mas pode ser das políticas da natureza, pode ser também sobre a vida em sociedade, estão lá se manifestando, né? E a professora fez um grande panorama histórico, uma apresentação como disse o professor Carlos no início da fala, respondeu questões, né, que ele mesmo tinha colocado para ele e esclareceu assim, desse ponto de vista. Essa sociedade, professor André, que está, esse sonho, isso que nunca existiu é que está em ruínas. É o que a gente discute hoje. E aí, professor Yuri, a distância da fala talvez esteja na experiência pessoal de ambos, porque eu não conheço o professor André, tive a honra de conhecê-lo aqui, professor, vou persegui-lo, né, assim, intelectualmente, né? Intelectualmente falando, obviamente, né? Pode ser de outras formas. Mas a professora Juliana, eu já tinha a oportunidade de ler os artigos, ouvi-la na rádio, e alunos do direito que são professores na escola compartilham, e eu vi a professora falar da experiência dela com a cidade a partir do La Femme Bateau, da obra do Servo Esmeralda e do que ela escreveu. Então, essa tentativa de construção de raiz e de criação de identidade, porque abriu uma outra caixa de pensamentos, um outro mecanismo de pensamento para pensar Fortaleza e o Ceará, quando você falou dessa necessidade de perceber uma ancestralidade que nós não encontramos. E é verdade, professor, assim, você disse, eu fui no fundo do areal, né, e não encontrei aquela raiz da família de 1680 a 1960, eu fiquei pensando, é exatamente isso, eu sou um desterrado, eu não conheço pessoas que tiveram os avós que nasceram em Fortaleza, é muito raro isso, né? Assim, nós temos, poxa vida, aí alguém aqui pode levantar a mão e dizer, meu avô, minha avó nasceram em Fortaleza, mas é muito raro, geralmente os nossos pais vieram do interior de outros lugares, e a gente é meio que uma miscelânea de tudo isso. Para encerrar, o Bruno Latour, um filósofo francês, tem 2 livros, um deles, inclusive, é Políticas da Natureza, né, onde ele fala sobre essa questão dos cientistas. Mas, professora Juliana, na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito com
o Jamais Fomos Modernos, certo? Ele escreve um livro e assim, vamos ler o livro, mas para mim o título já basta como provocação, né? Esse sonho da modernidade para nós, o Domênico de Masi também tem um modelo sobre perspectiva de modelo de felicidade, e ele pensa muito no Brasil. Nós nunca nem sequer vivemos essa modernidade dita, pensada, isso a partir do Latour, né? Então, assim, o que temos aqui talvez seja a grande interrogação que o professor André colocou. E aí é onde vocês se encontram e se afastam, como deveria ser tudo na nossa vida. A diferença é extremamente pertinente, mas lá no fim a gente quer se encontrar. Obrigado, boa tarde, doutor. Muito obrigado. Então passamos agora para uma última rodada de comentários, respostas, considerações finais, começando pela professora Juliana, por gentileza. E já deixo o convite para logo na sequência, e já está aqui presente a jornalista Lília Martins, que estará apresentando o livro A Existência em Ruínas. Então, o que deu tema ao colóquio também é o título de um livro que estamos lançando aqui na Bienal. Então, Lília Martins já está ali a postos, a criadora do primeiro programa dedicado aos autores e às ideias no estado do Ceará. É um programa de rádio da Assembleia Legislativa, que já existe há quantos anos? 11 anos, semanalmente. Então, obrigado, Lilian, por tua presença e disponibilidade. Juliana. Obrigada, Cavalcante. Professor André, fiquei muito magoado, porque você falou do meu manto com tanta agressividade. Eu falei da minha exposição à agressividade diária, eu me senti agora magoada. Não, eu vou falar muito brevemente. Na verdade, tem uma piada que o professor Manfredo Araújo faz, André, que eu acho que é muito boa, que ele diz que o Brasil é um lugar muito legal porque você tem convivendo pré-modernos, modernos e pós-modernos. Então, eu acho que a nossa mesa é um pouco disso. E aí, você tocou num ponto que eu acho que é o cerne da questão, é que a gente parte de pressupostos ontológicos radicalmente diferentes. E aí é muito difícil dialogar quando a gente tem uma antropologia filosófica diferente. A noção de homem é diferente, a noção de individualidade existe para um, não existe para o outro. Então, é muito difícil, nesse espaço, que é um espaço pensado para um diálogo onde existe necessariamente um compartilhamento mínimo de alguns pressupostos ontológicos, a gente conseguir chegar como moderna. O que eu posso dizer é que é difícil dialogar na base racional argumentativa sobre o que é obscuro, sobre o que não está na ordem do inteligível. Então, eu só posso dialogar com você sobre aquilo que é racionalizável, sobre aquilo que a minha subjetividade, cognitivamente, pode expressar. Esse é o meu transcendental, para usar uma filosofia kantiana. Então, eu não tenho como escapar disso. E aí a gente está partindo de pressupostos ontológicos muito diversos, né? Então, penso que a única saída possível é a gente viver o restante do sábado da forma mais prazerosa possível. Muito obrigado, professora Juliana Diniz, por tua participação neste colóquio. Agora, professor Carlos Velasquez. Professora Juliana, eu estou no... Peraí, você está me confundindo, André? Se eu estou no pré-moderno ou nos pós-modernos? Pré-modernos, modernos. Eu me situo, é isso. Bom, eu me incluo fora de tudo isso, tá? Me incluo fora de tudo isso. Professora Juliana, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu não concordo com você. Eu acho que é muito possível dialogar, desde que o nosso diálogo transcenda as palavras, assim como o professor Yuri nos trouxe, né? Porque esse nosso racionalizável é uma parte de nós, mas somos mais que isso, né? Obrigado. Queria lhe trazer essa proposta por uma coisa que você mesma levantou, né? E claro que não estou falando só para você,
é para nós, certo? O nosso Estado é laico, graças a Deus, né? Porque simplesmente não funciona. Laico não funciona. Por quê? Porque congrega e direciona e estrutura homens. E os homens somos mais que o racional. Precisamos dessa outra dimensão, precisamos de Deus, precisamos de tudo mais. E aí é que está justamente o conflito, né, dessas duas pontas aqui. Ó. É significativo, são as duas pontas da mesa que estão também dando a tônica dessa nossa discussão, né? Por quê? Porque, por um lado, está o homem que não pode ser laico, né? Por outro lado, está o Estado, né, que se apropriou dessa outra dimensão do humano pela institucionalização da outra parte da palavra, né? Nós não nos referimos mais a Deus desde nosso lugar, desde nós mesmos, né? Não como indivíduos, mas como sujeitos, né? Nós nos referimos a Deus necessariamente através de um Estado que é laico, mas não é laico, necessariamente através de uma instituição que é uma liturgia, que tem uma tradição, que se coloca como misteriosa, que é a que tem a posse desses mistérios que André não consegue colocar aqui porque o lugar não é propício, tá? Mas que faz parte fundamental desse nosso arranjo, desse nosso acordo social. Me parece que é isso que precisamos transcender, é isso que precisamos levar para renovar a palavra que está em crise, a palavra que se esvaziou, a palavra que não está mais nos servindo. Ela precisa se preencher de carne de novo, né? Para que possa nos levar ao entendimento dessas posturas que aparentemente não se entendem. Muito obrigado, professor Carlos Velasquez, por sua participação. E passamos agora ao professor Yuri Salles. Questões muito amplas e complexas. Nenhuma possibilidade de fechamento, mas eu gosto da referência, que na verdade é uma que tem um impacto muito grande em mim, do Latour, que a proposta dele é romper esse tipo de polarização, né? Que se criou a revelia do que se queria quando se falou, né? Não estou colocando como postos por vocês, mas da ideia de nunca fomos modernos, é assim, calma, a gente não precisa se contrapor ao que a gente nunca foi. E, ao mesmo tempo, se a gente nunca foi, a gente também não precisa deixar para trás tão radicalmente o que a gente nunca foi. É a conclusão dele dos dois lados, né? Nem os modernos acho que fizeram o que fizeram, porque nunca aconteceu, e nem nós precisamos radicalmente tentar voltar para algum canto que a gente nunca deixou de ser exatamente, né? Então, eu gosto desse tipo de pensamento que eu não entendo como meio termo e nem entendo como ele também não entende, mas como uma terceira via de pensamento disso. Enfim, mas nenhuma conclusão sobre. Só uma questão do que você falou, de que estamos vivendo uma guerra contra os intelectuais ou contra a intelectualidade. Eu gostaria de dizer, pelo menos do meu ponto de vista, que a gente, quando fala isso, dá mais força a quem está contra esses supostos intelectuais do que eles têm. Primeiro, nós nos destruímos. Depois se tornou fácil parecer uma guerra. Não há força exatamente no argumento, na palavra, no modo de funcionamento dessa fala contra os intelectuais. Primeiro houve enfraquecimento dos intelectuais, para depois então poder ter isso como uma guerra, essa aparente guerra. De certa forma, e aí poderia num outro momento de outra vida, discutir isso, mas de certa forma, quando 2013 aconteceu, e você inclui muitas pessoas dentro de uma arena política que era muito restrita, e por ser muito restrita, era muito fácil de você estar coordenando ela por uma palavra dos intelectuais dentro da ideia da República das Letras, o andar cai. Não é porque alguém destruiu, é porque o andar era frágil mesmo. Então,
acho interessante, pelo menos para mim, quando eu percebi isso, dá uma dimensão também menor do que tem as forças ou as pessoas que estão nessa guerra, do que elas efetivamente têm. Então, mas sabendo do nosso papel, e como a gente produziu essa fragilidade inicial, talvez tenha mais benefício do que propriamente entrar na guerra dizendo, por que vocês estão em guerra? Então, não que não vá ter guerra, estou falando nesse aspecto da intelectualidade, especificamente nisso. As pessoas estão discutindo muito como se fossem atacados enquanto intelectuais. Calma, como é que a gente produziu isso? Antes viemos nós. Obrigado. Muito obrigado. Pelo convite. Yuri, por sua disponibilidade. Passo agora, então, para as palavras finais, André Feitosa. Que barulho, não é, meu Deus, dessa coisa. Existe um pressuposto homeopático de que semelhante cura semelhante. Essa é uma posição ontológica e epistêmica, de que a sociedade crudelíssima do capitalismo poderia oferecer nela mesma e no funcionamento dela algum tipo de alternativa. Eu não acredito que a gente vai ser cuidado e curado por aqueles que instauraram o que a gente está vivendo hoje. Eu não entendo que a ruína que a gente está vivendo hoje é culpa do senhor de sobrenome italiano Bolsonaro. Eu acho isso uma interpretação bem rasteira, muito apressada e muito pobre. Intelectualmente pobre. Emocionalmente pobre, ancestralmente pobre, sobretudo. Há uma via de entendimento de que o próprio processo político da modernidade seria capaz de nos oferecer alguma coisa salutar. Em último caso, um Estado de Direito reformado, em último caso, um novo tipo de democracia não liberal, participativa, direta, comunitária. Você tem um conjunto de utopia circunscrita na ambiência e na fronteira das metáforas modernas. Elas podem não ter sido efetuadas na sua promessa, mas parece que as promessas que gravitam ainda são modernas, em alguma medida. Porque os conceitos e os pressupostos continuam sendo modernos, em alguma medida. Eu faço parte do time que acha que a doença é a individualidade. Não é a modernidade, não é o Estado. A doença é a fixação no indivíduo. A própria doença é o fascínio da humanidade, enquanto sistema biodinâmico, de acreditar que pode ser livre, que pode ter vontade ilimitada. Os americanos acreditam que, em nome da liberdade, podem perpetuar um sistema de vida, de consumo, que, se fosse alastrado para 7 bilhões de habitantes, exigiria 2,5 planetas de matriz de produção. Se você me pergunta se eu acho, do ponto de vista terrorista, que os americanos têm o direito de pensar que a única forma de viver no mundo deveria ser essa, cuja única consequência é você excluir metade da população que não vai ter acesso a esse modo de dignidade, que custa 2.000 euros por mês, ou você tentar reduzir maciçamente essa escala nesse modo de vida que é incompatível com o planeta, eu não tenho nenhuma dúvida em nenhum lugar do meu corpo de que esse modo de vida não pode ser permitido. Não existe liberdade para esse modo de vida. O problema é que eu faço parte de uma comunidade intelectual de psicólogos, psicoterapeutas e psicólogos clínicos que produzem todos os dias 50 minutos, 4 vezes por semana, 50 consultas por mês, indivíduos. Então, frontalmente, eu odeio a minha comunidade, porque eu acho que o que ela produz não presta. É insustentável do ponto de vista planetário. O meu amálgama não é com o Estado de Direito, o meu amálgama não é o capitalismo, o meu amálgama é ontológico.
Enquanto você produzir corpos que se acreditam capazes de definir uma rota de consumo e de existência e de presença, onde eu não tenho que consultar o outro, onde eu não tenho que perguntar pelo outro, onde eu não tenho que saber o outro, onde eu posso exigir coisas para mim mesmo, sendo autorreferente, para mim e para várias tradições espirituais que esse planeta produziu, o nome disso é doença. O nome disso é alienação, o nome disso é enfermidade. É assim que os índios chamam. A doença do homem que se pensa sozinho. No mundo de onde eu venho, gente doente tem que ser tratada. E quando não aceita tratamento, tem que ser interditada. Do mundo onde eu venho, indivíduos capitalistas precisam ser parados. Eu não acredito que o Estado Democrático de Direito vá pará-los. Se você quiser chamar isso de revolução, fique à vontade. Mas eu não entendo que um médio burguês e um capitalista voluntariamente vai ceder os seus benefícios e privilégios históricos em nome do bem comum. Eu não acredito. Desculpa. Desculpa de quem é supostamente otimista para acreditar que um burguês e um capitalista vai sair do seu lugar pelo bem comum. Eu não acredito. Você pode pactuar do ponto de vista geral as alternativas. Vai querer trancar? Vai querer conter? Vai criar mecanismos de controle sociais? Vai querer matar? Há que se ter essa discussão. Eu não acredito que possa existir sustentabilidade planetária com uma operação ontológica chamada individualidade. E assim, chegamos ao final do primeiro Coloca, agradecendo a professora, aos professores. Desfazendo a mesa e já convidando Lília Martins para vir ao palco.